Que sentido teria para você se alguém dissesse que é preciso ou é importante tornar-se pessoa? Mas nós já não nascemos pessoa? Como assim tornar-se pessoa? Carl Rogers, um precursor da psicologia humanista, ele tem um livro intitulado Tornar-se Pessoa. Como é bom, me lembrei agora de ter amigos, né? Porque eles vão abrindo tantas possibilidades para a gente. Esse livro foi indicado por um amigo. Você precisa ler, você vai amar. Tem uns 15 anos, eu nem pensava em fazer psicologia, mas eu acho que esse meu movimento na vida de sempre querer entender por que que as coisas são dessa forma e não de outra, como que eu estou reagindo, por que que eu faço dessa forma e não de outra, de entender as emoções. Acho que eu vim de fábrica com essa questão na vida, de tentar mesmo me entender, de buscar me reconhecer. E aí eu fui ler o livro e falei, nossa, que incrível, porque ele abre uma possibilidade de você olhar pontos que naquele momento para mim não eram claros. E ele vai dizer que tornar-se pessoa é tornar você mesmo. Ou seja, provavelmente a maior parte do tempo a gente está muito desconectado, né, de nós mesmos. Ele fala que a gente precisa ir deixando cair as máscaras defensivas uma a uma e ir encontrando a parte oculta e o estranho que é você mesmo. Às vezes a gente acha que o estranho é o outro, que a gente não conhece, né? Que às vezes a gente não tem acesso ou não tem uma relação tão profunda que não permite que a gente conheça o outro. Mas me parece que às vezes a gente não tem essa relação com a gente, que a gente é um estranho para a gente mesmo. Provavelmente sempre a gente vai ter uma parte que a gente não conheça da gente, mas o processo de tornar-se pessoa inclui em deixar aflorar uma pessoa mais aberta aos elementos dessa experiência orgânica, uma confiança no organismo como vida sensível que percebe esse mundo, que sente o mundo. E a gente ir fazendo esse contato com, que aceita que o foco da avaliação está na gente mesmo, e aprender a viver a vida como parte de um processo fluido e contínuo, em que você está em constante descobrimento de novos aspectos de si mesmo, no fluxo da experiência. E que esses são os elementos envolvidos em tornar-se pessoa. Entender que é um processo, né? Que que é na experiência, tem elementos muito desconhecidos para a gente. Então, a gente ir conhecendo e se reconhecendo e se transformando nesse processo. Mas tem uma coisa muito bacana nesse livro, tem trocentas coisas bacanas, mas assim, ele começa destacando os aprendizados que ele teve ao longo da vida na clínica, atendendo milhares de pessoas em sofrimento, com distúrbios pessoais. E ele destaca 13 pontos e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro, ele diz: nas minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda, a longo prazo, a agir como se eu fosse alguma coisa que não sou. Que de nada adianta agir calmamente, com delicadeza, quando estou disposto a criticar. E que nunca é útil ou eficaz nas relações com as pessoas tentar manter a atitude de fachada. Que essa atitude não serve de nada para estabelecer relações construtivas com as outras pessoas. Lembrei daquele episódio que eu digo que eu acho que as pessoas podem ler os pensamentos, né? Porque quando a gente faz um processo de fachada, o outro sabe que ali não tem um processo verdadeiro e a gente não se conecta. E ao mesmo tempo, quando a gente não está nesse processo de ser a gente, de mostrar quem a gente é, nesse lugar da autenticidade, da vulnerabilidade, a gente fica completamente inseguro nos afetos, porque a gente fala, essa pessoa gosta de alguém que não sou eu, né? Essa versão não existe. Então, o quanto que nesse lugar de a gente precisa
de amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, dos afetos fundamentais. Não ser a gente nos deixa num lugar muito desconfortável, porque não nos permite relações profundas. Ele diz também, esse é o segundo, que descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e posso ser eu mesmo. Que a partir do momento que sou capaz de me compreender irritado, perceber meu carinho e afeição, é possível ser capaz de me deixar ser eu mesmo. Assim é mais fácil aceitar a mim como um ser irremediavelmente imperfeito. Não basta ser imperfeito, né? Irremediavelmente imperfeito. Só podemos mudar, afastar do que somos quando aceitarmos profundamente o que somos. Isso é muito lindo e muito desafiador. A gente quer ser diferente, quer avançar, mas a gente só pode fazer isso no processo quando eu me reconheço onde estou, onde eu aceito, eu olho para mim com profunda amorosidade, para depois eu poder avançar. Então, um dos exercícios importantes que a gente vem conversando é não se julgar, não, né, cuidar com as palavras com você, para que você possa de fato olhar e falar, olha, é essa a realidade, é assim que eu me percebo nesse momento. E aceitar, é isso, é o que eu pude fazer de melhor, né? É o que eu tenho nesse momento de melhor. E é a partir daí, né, que você consegue, com a aceitação de si mesmo, que as relações se tornem reais. E são as relações reais que têm um caráter apaixonante de serem vitais e significativas. Porque é na relação profunda que a gente se sente reconhecido pelo outro, visto pelo outro e visto pela gente mesmo. Terceiro, atribuo um enorme valor ao fato de poder me permitir compreender uma outra pessoa. Raramente permitimos nós mesmos compreender precisamente o que significa para esta pessoa o que ela está dizendo. Provavelmente porque compreender implica em risco, pois a compreensão pode acarretar alteração em mim. E temos medo de mudar. Por isso não é fácil permitir-se compreender outra pessoa. É coisa muito rara. Mas a compreensão das pessoas permite a elas se modificarem, por permitir-lhes assumir seus próprios temores, pensamentos estranhos. Quando compreendo perfeitamente esses sentimentos, torna-se possível aceitá-los em mim mesmo. Desse desafio e potência que é estar com o outro no mundo. Então, quando a gente fala, né, da gente, a gente fala do outro, a gente fala mais da gente mesmo. A gente sempre está desse lugar, é de onde a gente enxerga o mundo, a partir da nossa leitura. Mas quando eu vou, de fato, compreendendo isso que tem de humano, né, em todos nós, eu também consigo fazer um exercício melhor de aceitá-los em mim mesmo. Se eu não aceito em mim, eu não aceito no outro, fica muito mais difícil de avançar. Ele diz: há um valor enorme em compreender uma outra pessoa, porque assim me ajuda a alterar em mim e me permite com que eu também aceite em mim mesmo. O quarto que ele destaca: verifiquei ser enriquecedor abrir canais dos quais os outros possam me comunicar os seus sentimentos, seus mundos perceptivos particulares. Como professor, encontrei enriquecimento sempre que abri canais por meio dos quais os outros pudessem se revelar. Procurar reduzir os motivos de receios ou de defesa para que as pessoas possam se comunicar livremente, dizer o que sentem. É uma experiência apaixonante. Então, de que a gente possa permitir que o outro seja ele mesmo. Porque nesse exercício a gente também pode fazer isso com a gente, porque a gente vai aprendendo. E aí, permitir que o outro expresse, que ele seja autêntico, e perceber o mundo do outro.
Isso enriquece o nosso mundo. Senão a gente fica só nessa percepção, só nesse olhar. A gente ganha nesse processo de troca, né? Lembrei de Paulo Freire, que não tem como eu esquecer. E ele vai dizer, né, que ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. A gente é inconcluso, precisa desse processo com o outro, mediatizados pelo mundo, para que a gente possa se educar junto com o outro, né, nesse processo com o outro. Então, a hora que eu encontro desse espaço, ou permito um espaço para que o outro seja autêntico, que ele diga o que ele sente, o que ele pensa, isso pode ser extremamente transformador. O quinto ponto que ele destaca de aprendizado é sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa. Aceitar verdadeiramente uma pessoa e seus sentimentos não é nada fácil. Poderei realmente permitir que outra pessoa sinta hostilidade a mim? Poderei aceitar sua raiva como uma parte real e legítima de si mesmo? Poderei aceitá-la quando tem para mim uma atitude positiva, quando me admira, como me toma de modelo? Reconheço que as diferenças que separam os indivíduos, o direito que cada pessoa tem de utilizar sua experiência de maneira que lhe é própria e de descobrir o seu significado, o próprio significado, tudo isso representa potencialidades mais preciosas da vida. Então, é um processo de aceitação da gente e do outro, né? Aceitar verdadeiramente uma outra pessoa, inclusive as emoções dela, e mesmo quando, ou quando me toma de modelo, né? Ou quando me exclui, né? Que sente hostilidade por mim. Sexto ponto que ele destaca: quanto mais aberto estou às realidades em mim e nos outros, menos me vejo procurando, a todo custo, remediar as coisas. É esta a razão por que me sinto cada vez menos inclinado a remediar as coisas a todo custo, a estabelecer objetivos, modelar as pessoas, manipulá-las, impedi-las do caminho que eu gostaria, impeli-las para o caminho que eu gostaria que seguissem. Sinto-me muito mais feliz simplesmente por eu ser mesmo, eu mesmo, e deixar que os outros sejam eles mesmos. Desse lugar, né, que às vezes a gente quer desenhar esse outro, né, como a gente gostaria que ele fosse, e não permitir que ele seja quem ele deseja, quem ele está sendo, quem ele é. E aí a gente tá, quando eu não permito esse outro, eu também não estou aberto, né, para a minha realidade. Ele fala, quanto mais eu estou aberto à minha realidade, em mim e no outro, eu não preciso ficar remediando as coisas, né? Eu fico feliz de saber que eu fiz o que eu pude, né? Que eu fui o melhor que eu pude, que eu fui eu mesma e que os outros também fizeram, esse mesmo movimento. Posso confiar, é o sétimo, posso confiar na minha experiência e ela, para mim, é a suprema autoridade. É muito legal o quanto ele valoriza a experiência, o vivido, né? Que às vezes a gente, pelo menos na academia, né? Então, assim, quem falou isso, né? Da onde você tirou? Sempre é de algum outro lugar, que é importante, as citações, mas o quanto que o que a gente vive, ela é importante para a gente, né? Para a gente ter de bússola. E ele diz que um dos principais fundamentos que ele levou tempo para reconhecer e que ainda continua a aprofundar é a descoberta de que, quando sinto que uma atividade é que vale a pena prossegui-la, devo prossegui-la. Sempre que confiava num sentimento interno e não intelectual, acabava por encontrar a justeza da minha ação, confiando cada vez mais profundamente nas minhas reações totais. Descobri que as posso utilizar para orientar meu pensamento. Comecei a ter maior respeito por esses pensamentos vagos que me ocorrem de tempos em tempos e que sinto como importantes. É sempre a experiência que eu regresso para me aproximar cada vez mais da verdade, no processo de descobri-la em mim.
numa lógica de perceber, né, o que você vai vivendo, interpretando, recorrendo à experiência e como você vai percebendo. Então, olhando para a sua emoção, para o seu sentimento, pela leitura que você vai fazendo, não no lugar do intelecto puro, que não tem, né? Mas às vezes a gente quer nesse lugar achar que é possível só o intelecto, só o racional, e está sempre misturado, né? Então, como que a gente usa o tempo todo de maneira sábia nossos sentimentos, nossas emoções para permitir que a gente tome melhores decisões, acerte melhor o caminho dentro desse lugar do que a gente está buscando. Oitavo, a avaliação dos outros não me serve de guia. O juízo dos outros, embora devam ser ouvidos e levados em consideração pelo que são, nunca poderão me orientar. Não posso delegar a ninguém o cuidado de avaliar esses testemunhos ou de determinar sua significação ou sua utilidade. Então, claro que é importante, né? A avaliação, o feedback do outro, a percepção, mas eu sempre tenho que lembrar que, em última instância, é a gente que precisa fazer a nossa avaliação, né? Ele fala desse lugar que a avaliação está dentro, né? Que ele reside na gente mesmo. E que é ela que precisa me orientar e não o juízo dos outros, né? Então eu vou olhar, é um elemento a mais, mas não é o fator que decide, né? Não é a avaliação do outro. Claro que a gente vive, às vezes, momentos bem desafiadores, onde a gente, de alguma forma, sente impelido a olhar para esse externo, né? Mas é um grande desafio, mas a gente precisa confiar na nossa avaliação, na nossa experiência, nesse processo de descoberta da gente e ir arcando, né, com esse ser quem a gente é, né? Gosto de descobrir ordem na experiência. Parece-me inevitável procurar uma significação, uma ordem, um além em toda acumulação de experiência. A razão pela qual me dedico à investigação e elaboração de teorias é a satisfação de uma necessidade de captar ordem e significado, necessidade subjetiva que existe em mim. Só existe uma razão para prosseguir a atividade científica: a satisfação da necessidade que existe em mim de encontrar significação. Eu lembrei do livro, né, do Em Busca de Sentido, mas do quanto que a gente precisa mesmo olhar e organizar, sistematizar as coisas, elas não podem ser aleatórias, né? Então, olhar para a própria vida, né, para a própria experiência, tentar entender, dar sentido a ela, significar, colocar ordem, né, no pensamento. Ou seja, nesse exercício que é a consciência de olhar o vivido e de fazer reflexão. Porque senão a gente vai deixando aleatório e ele não vai permitir, né, esse processo de descoberta, né? Ele não vai junto, eu brinco que não basta saber, tem que saber que sabe. Não é hora que você faz uma síntese dessa vivência, desse pensamento, uma análise disso que permite você ir tomando mais consciência e tendo mais chance de avançar e de fazer mudança. Esse 10 é maravilhoso. Os fatos são amigos. Eu lutava bastante com esse item. Ele fala: levei sem dúvida muito tempo até me convencer de que os fatos são sempre amigos. O mínimo esclarecimento que conseguimos obter, seja em qual domínio for, aproxima-nos muito mais da verdade. E apesar de ainda detestar revisitar minhas opiniões, abandonar a minha maneira de compreender o conceituar, reconheço que essa penosa reorganização é o que se chama de aprender. E por mais desagradável que seja, conduz sempre a uma apreensão mais satisfatória, né? Você sempre amplia, né? Você apreende melhor a realidade, você consegue ler de um outro lugar, por muito mais adequada, né? Você amplia.
Sinto que se conseguir abrir um caminho através do problema, me aproximarei mais plenamente da verdade. Tenho certeza que os fatos serão meus amigos. Às vezes acontecem as coisas na vida e a gente só acha que aquilo veio para atrapalhar, né? Que isso é ruim. E aí ele vai falar que a gente precisa olhar para o fato como, meu amigo, uma oportunidade de aprender, de atravessar, né, aquele caminho através do problema e aquilo vai ampliar, vai te trazer uma nova percepção, de encontrar mesmo sentido no sofrimento, no que você estiver vivendo. E sempre olhar para o fato como amigo e não como, né, algo de fora, que é lá fora que só veio para atrapalhar e que a gente não permite esse olhar da gente e essa transformação a partir dos fatos. 11. Aquilo que é mais pessoal é o que há de mais geral. Acabei por chegar à conclusão de que aquilo que há de único e de mais pessoal em cada um de nós é o mesmo sentimento que, se fosse partilhado ou expresso, falaria mais profundamente aos outros. Isso aqui é lindo e eu acho que tem muito a ver com o que eu pensei nesse projeto de compartilhar experiências, porque às vezes a gente acha que só acontece com a gente algumas coisas, né? Que a gente é diferente, que você entender que aquelas coisas que são mais únicas, né? Mais pessoais, você vai perceber que tem mais de humano e que, se fosse partilhado, é, muitas pessoas se reconheceriam daquele lugar. Que às vezes a gente está num lugar mais de conversa da superfície, né, dos fatos, das coisas que acontecem, e não numa oferta verdadeira de quem a gente é para o outro, para que o outro também possa olhar para ele e fazer esse exercício de tornar-se pessoa mesmo, né? E o que há de mais pessoal é o que há de mais geral, porque é do humano, né? A experiência mostrou-me que as pessoas têm fundamentalmente uma orientação positiva. Acabei por me convencer que quanto mais o indivíduo é compreendido e aceito, maior sua tendência para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, maior sua tendência para se mover para frente de forma positiva, construtiva, tendente à autorrealização, progredindo para a maturidade e para a socialização. A gente, às vezes, né, com um processo educacional mais antigo, tinha uma ideia muito de que a gente precisava encaixar, né, corrigir de forma muito intensa. E hoje a gente sabe o quanto que, dependendo, quando você gera muita situação de frustração, às vezes até para ensinar, né, vou gerar frustração para ensinar. E que o fracasso, o excesso de fracasso, o excesso de frustração pode ser extremamente paralisante. E não como se acreditava como um motivador, né, para a superação, mas chega uma hora a pessoa fala, parece que eu não acerto, parece que nada do que eu penso dá certo, então parece que não tem muito o que fazer e você já vai para esse lugar sem energia para movimento, né? E ele vai dizer que as pessoas têm orientação positiva e que esse lugar da compreensão e da aceitação do outro é de fato o lugar seguro para que ele possa avançar de forma construtiva rumo à sua autorrealização. Então, não é o julgamento, não é o lugar da exclusão, da recriminação, né? É um lugar de olhar para o outro e, de fato, possibilitar com que ele seja compreendido, né? Que às vezes o outro nem terminou de falar. A gente vai fazer a leitura a partir da gente, a gente não faz esse exercício de, ela, eu não entendo o que você está falando, não faz nenhum sentido para mim. Mas entendi o que você disse, né? Faz sentido para você. É, eu brinco sempre aqui em casa, falo, não precisa me entender, que eu sei que não vai rolar. Só saibam que, para mim,
funciona dessa forma. Esse é um jeito que me dói, esse é um jeito que me faz bem, mesmo que não faça lógica nenhuma para o outro, né? Então, é do lugar de aceitação mesmo, e não no lugar de, mas, que sentido tem, né? E, em geral, a gente quer encontrar sentido na experiência do outro. Difícil encontrar no da gente. Então, assim, é mais nesse lugar de realmente compreender e aceitar. E aí, a partir daí, essa base vai permitir com que o outro avance, progredindo para a maturidade, para a socialização. E por último, o 13º, 13 aqui, ele diz: a vida, no que tem de melhor, é um processo que flui, que se altera e onde nada está fixo. A vida é mais rica e mais fecunda quando aparece como fluxo e como processo. Nesse flutuar ao sabor da corrente complexa das minhas experiências, tentando compreender a complexidade em permanente alteração, torna-se evidente que não existe pontos fixos. Quando consigo abandonar-me completamente a esse processo, é claro que não pode haver para mim nenhum sistema fechado de crenças, nenhum campo imutável de princípios, porque a gente está em constante fluxo. Então, quando eu me apego a um lugar, e a gente estava naquele livro, né, Os Quatro Acordos, Os Quatro Compromissos da filosofia tolteca, que são sensacionais, ele fala disso, né, do quanto que a gente precisa estar nessa lógica de processo mesmo. E que a gente tiver uma crença fixa, ela vai criar a nossa realidade, né? Ele fala, dependendo do que eu acredito, no que me dizem, ou no que eu falo para mim, ela cria uma realidade concreta para mim. E pode me prender em algo completamente adoecedor para mim. E que se eu pensar que é a crença que constrói a minha realidade, eu posso ir modificando ela. Então, a partir da experiência, eu vou relendo, eu vou aprendendo, eu vou me aceitando, eu vou criando novas estratégias, novos instrumentos, aprendendo novos recursos, refletindo, agindo de novo, avaliando a situação. Isso vai me permitir que eu modifique minhas crenças, esteja aberto para reconstruí-las e não me fixar, me apegar que vai determinar um lugar que pode não ser tão adequado assim. E aí eu me lembro sempre, eu brinco que eu esqueci tudo do livro, mas era um livro do George Knight, 2010, que a dedicatória me marcou profundamente, que ele escreveu para a Beth e me encorajou a pensar nas perguntas, depois que eu já estava feliz com as respostas. E aí eu sempre me pergunto, né? Como que eu posso encorajar o outro a pensar nas perguntas? Ainda mais quando a gente está muito feliz com as respostas, né? De criar esse lugar da dúvida, porque é ela, nesse fluxo de aprendizado contínuo, de uma vida que não tem um ponto fixo, e que ele diz que é o que tem de melhor nela. E que às vezes dá medo, dá insegurança, porque ela está em constante. A gente, né, vai conhecendo novos pontos da gente que a gente não conhecia, que a gente às vezes se assombra, fala, nossa, ou reconhece coisas, fala, nossa, eu já achei que já tinha saído desse lugar. E aparece, talvez de outro jeito, com outra cara, e que você precisa novamente reolhar, pensar e avançar, mas que é onde está a beleza desse processo, né? De tornar-se pessoa. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.